Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital, Rio Branco, e também você do interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Alegre, Capixaba, Palácio de Castro, Sena Madureira, Acrelândia. Nesses municípios, o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8 do SBT e também pelo canal 8.1. Tá? Nos demais municípios acreanos, são 22 no total, todo mundo já sabe. Você nos prestigia pela NET HD TV, canal 15, TV fechada, você tem que pagar, né? O pacote, ou pela internet, através do portal riobranco.net, aí é grátis, 0800, tá? Portal oficial da sua TV Rio Branco, ou riobranco.net. Agora é a hora de falarmos sobre arte, arte de desenhar, arte de escrever, isso mesmo. Tenho o prazer de conversar com o chargista, jornalista e professor Enilson Amorim. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo, Luiz. Fazia algum tempo que você não aparecia por aqui, né? Pois é. Mas quando você aparece, sempre traz consigo algo novo, né? Trazendo aí uma novidade de um novo livro, né? Uma nova obra literária intitulada A Lenda da Cobra Grande. A Lenda da Cobra Grande. E hoje, né, a partir aí das 19 horas, 7 horas da noite. Já foi lançado então. Pouco, já foi lançado então. Já está sendo lançado. Nós vamos falar já do que aconteceu e que foi com bastante sucesso. Eu só tive o privilégio de participar de 3 dos 5 lançamentos. O primeiro foi este aqui, estava presente. O Mapinguari, a lenda, está aí. Ó. Este aqui foi o pontapé inicial das obras literárias do Enilson Amorim. O primeiro livro. Que ano? Em que ano? Na verdade, eu escrevi ele em 2007, né? Só que ele foi publicado só em 2008. Né? Eu tive uma dificuldade imensa em publicar esse livro. Né? Mas graças a Deus que eu encontrei o SESC, né, enquanto instituição. Na época, né, havia uma pessoa extremamente sensível lá, chamado Marcos, né, um diretor do SESC, e ele teve uma sensibilidade bastante, digamos assim, evolutiva, né, no processo da questão da valorização da literatura. E ele mandou um projeto para o SESC Nacional, para o DN aprovou, e lançou, né, esse meu livro através do SESC. Né? Legal. E aí depois surgiu outros livros. Está aqui o segundo. O segundo deles, Abelardo e o Curupira. Abelardo e o Curupira. Esse aqui você dedica ao seu tio. É dedicado ao meu tio, que inclusive... Raimundo Amorim. Raimundo Amorim, que inclusive, né, já faleceu esse ano. Em que ano esse aqui, Enilson? Esse foi em 2009. Aí você... Teve a o sequência terceiro aí, foi esse aqui, né? Clarinha e o Boto. Clarinha e o Boto também foi um livro Aqui é o maravilhoso. Boto cor-de-rosa. Boto cor-de-rosa. Que é o mais misterioso, né? Mais misterioso. Muito sucesso também no público infantil. A quarta obra dessa série foi O Canto do Uirapuru. Então, todos eles com temáticas amazônicas, né? Agora, a EduFac... O Uirapuru é muito bonito, né, cara? É, muito bonito. Eu achei tão bonito quanto o Curió. Você tem que fazer agora um sobre o Curió. Curió. Vamos ver aí se tem alguma lenda sobre o Curió, né? Aí quando todo mundo achava que o Enilson tinha parado a produção, eis que ele aparece com este aqui, a novidade aqui, ó. Isso. Leia, junto com o telespectador. Cadê? Vai aparecer aí. A Lenda da Cobra Grande. A Lenda da Cobra Grande. Tchan, 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 tchan. É só os olhos da bicha aí, tá vendo? Só os olhos. Nossa. Esse livro, ele foi um livro que eu já havia planejado ele já há bastante tempo, né? E aí esse trabalho foi financiado pelo Fundo Estadual de Cultura, né? Através da Fundação Elias Mansur, né? Através da Lei de Incentivo Estadual de Incentivo à Cultura, né? Teve aí um apoio também da editora da Universidade Federal do Acre, né? A EduFac. A EduFac, né? Através da universidade. Inclusive, esses livros meus, todos eles, estão disponíveis no site da Universidade Federal do Acre, em formato digital, né? Para download, exclusivo aí para professores. Inclusive, hoje é o Dia Nacional do Folclore Brasileiro. Não é por acaso que você escolheu a data. Exatamente. A data hoje, né, que está sendo lançado aí esse 5º livro intitulado A Lenda da Cobra Grande. Então, uma satisfação muito grande, né, de ter essa oportunidade de dar seguimento a essas lendas, né,
que os nossos avós, que os nossos antepassados contavam para nós, e a manutenção, né, de estar vivo essas lendas, né, tão bonitas, que retratam um pouco as nossas vivências, né, que faz parte dos traços da cultura do nosso povo, né, do povo acreano. Né? Esses contos contados por índios e seringueiros têm que ser preservados. Né? Então, eu acredito que o registro, através da memória oral, é extremamente importante, né, no sentido de preservar essas memórias, esses contos orais para as gerações futuras. Né? Então, eu escolhi o público infantil, porque o público Pois é, você infantil... estava vendo, todos os livros aqui são voltados ao público infantil, né? Público As infantil. historinhas. Porque as crianças, elas... nós temos muitos livros publicados aí que falam sobre as lendas da Amazônia e tudo, mas nenhum deles tinha o viés assim bem infantilizado, com ilustrações, né? Com material ligado à questão da infância, à questão até do lúdico também. Né? E está sendo gratificante, né? Esse meu trabalho, depois ele foi também transformado em animações, né? Cada livro meus desse que eu procuro lançar, eu transformo eles também em desenho animado, porque a criança também gosta muito da questão do dinamismo, né? E a animação é uma segunda alternativa também de você manter vivo essas lendas do folclore local ao público infantil. Muito bem. Só abrindo um parênteses, hoje, como o Enilson adiantou, é o Dia Nacional do Folclore Brasileiro, que é comemorado desde 1965. Me ajuda aí na matemática. São quantos anos? Se eu dependesse de você, eu estava ferrado. Vamos lá. 53 anos. 53 anos. Enilson, o que te uniu ao público infantil? Muito bem, boa pergunta, né? Eu lembro-me quando eu trabalhava aqui na redação do Jornal Rio Branco e a gente criou um caderninho infantil chamado Rio Branquinho, na época que o editor era o editor Zacarias Pena Verde. Ele era o editor-chefe do Jornal Rio Branco, você lembra muito bem. No início dos anos 2000. Exatamente. E ele falava para mim, Nilson, os teus traços, eles têm uns traços muito parecidos com caricaturistas que desenham para criança, né? Ou melhor, no finalzinho dos anos 90, né? Finalzinho dos anos 90. 94. 94. E aí, os teus traços... Lembra muito os traços do Maurício de Souza, do Ziraldo, né? Desses cartunistas que... Então ele acabou te incentivando também a entrar nessa. Foi ele também. E você também, né? Não só ele, mas outros jornalistas que escreviam na época, que gostavam das minhas caricaturas, como você, o Evandro Cordeiro, né? E outros grandes jornalistas que passou e que estão até hoje na imprensa acreana, me incentivavam bastante para que, se um dia eu saísse das redações de jornais, escrevesse para o público infantil, né? E, além disso, né, de ter esse traço específico para a criança, que as pessoas viam e conseguiam enxergar isso, eu já tinha a tendência, né, porque quando eu tinha 12 anos lá no bairro Taquari, eu escrevi a primeira história em quadrinho que eu havia escrito, chamava-se A Turminha Infantil, né, onde eu retratava os meus amigos ali da vivência do bairro, que eram os jogos de futebol, os jogos de peteca. E ali eu ia criando alguns roteiros de histórias e criei a primeira história em quadrinho chamado A Turminha Infantil, que tinha o Manel, tinha o Bilu, né, tinha os meus amigos ali do bairro e tudo. Né? Então, eu já tinha essa ligação muito direto. Eu tinha um amigo meu que era guarda-mirim, que ele trabalhava num determinado setor, e ele esperava dar meio-dia para ele imprimir esses livros meus. Né? Eu tirava preto e branco mesmo, a gente montava os livrinhos, né? E eu vendia, né? E comprava material didático para ir para a escola. Então, era uma vida muito difícil, mas que eu já tinha uma tendência assim para escrever para o público infantil, porque eu trabalhava história em quadrinhos, meus desenhos, meus traços pareciam muito com crianças. Só reforçando o que você está falando, o que me chama a atenção, o que me impressiona hoje, não são essas obras que você começou a escrever, a maioria delas já, depois de conseguido a sua preparação acadêmica, qualificação profissional. Mas o que me impressiona é que antes mesmo de você ter a sua preparação acadêmica, qualificação, você já era talentoso, naturalmente. Obrigado. Não é normal isso acontecer. Não é normal, então... O meu pai lá, porque eu sou ali do 2º distrito, né? Eu nasci, enfim, no 2º distrito ali. A minha infância toda foi no 2º distrito. E o meu pai havia percebido, não só meu pai, minha mãe também, que aos 5 anos de idade eu conseguia desenhar as coisas com muita facilidade. Então eu já tinha, né, aquela coisa da aptidão desde a infância ainda, a questão do desenho.
E depois que eu entrei na redação de jornal para fazer caricatura, com tudo isso que meus amigos haviam falado, eu percebia que nas livrarias não tinha lendas assim, escritas especificamente para criança, ilustrado, numa linguagem bem infantil, com as cores que agradasse o público infantil. Então eu pensei, eu digo, se um dia eu sair da redação do jornal, eu vou escrever livros para o público infantil. É claro que a carreira da literatura, né, é muito difícil você seguir essa carreira, né? Você tem muitos obstáculos, muitas dificuldades encontradas, né? Mas hoje, vendo o tanto que o meu trabalho está sendo, a repercussão que dá, e as pessoas na rua também me incentivando, né? Os meus amigos também, e o surgimento de novos escritores, né? Que fez parte, né? Alguns do futuro, do presente, mas outros que também escrevem sobre influência de escritores como eu, né? E isso é muito gratificante, né? Você encontrar alguém e dizer, Nilson, eu também tenho uma ideia de escrever um livro, porque eu acho bonito, né, os livros que tu faz, eu acho bonito esse trabalho que tu faz. Porque muitos, eles enveredam para as coisas no sentido de se autopromover, né? Já tem amigos até que falam, Nilson, tu devia ser candidato, tu é muito conhecido. Né? A gente que trabalha assim com o público, né, voltado à questão da arte, a gente tem sempre essas coisas, né? Mas o nosso objetivo não é se aproveitar disso, né, para tentar alguma coisa, né? A nossa bandeira é a literatura, a nossa bandeira é a arte, né? Eu não falei isso aqui ainda, eu vou falar agora, é uma questão de reconhecimento. Eu lembro que a gente precisava de sempre uma ilustração para um texto que a gente fazia, ou seja, por editorial, ou para a Cidade Revista, que era bastante lida também, um quadro dentro do jornal, na página 2. E aí, às vezes, ali no início da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, eu falava para ti que eu queria mais ou menos uma animação, alguma coisa para ilustrar o texto. E aí eu pensava comigo mesmo, será que ele vai fazer como a gente quer, como a gente imagina? Não, você não fazia isso, você fazia muito melhor. E aí, Obrigado. assim, ia evoluindo. Daí a pouco a sua evolução foi tão grande que você me obrigava, entre aspas, a criar um texto para uma criação sua. Através do desenho. Aí já foi, ou seja, a evolução foi tão grande que chegou a esse ponto. Através do... Esse exercício contínuo te dá ainda mais motivação, é isso? Dá muita motivação. E o aprimoramento, né? Quando você, por exemplo, é um jornalista... E é uma coisa assim instantânea, rápida. Questão de minutos você porque a ideia resolvia a ideia quando vem você tem que também ser aproveitar. veloz. Tem que ser veloz também, porque senão ela sai, né? É uma coisa que vem na hora e Mas aí teve incorpora. outro desafio, talvez você nem se tocou ainda. Aí chegou a era digital, eu digo, como é que o Enilson vai fazer? E você se familiarizou tão rápido também na era digital que me causou também uma grande impressão. A gente tem que estar evoluindo, né, Muniz? Eu lembro-me que o primeiro programa que você apresentou, né, se apresentou assim meio um pouco acanhado, né? Hoje você já é um grande assustado, jornalista. né? É porque tudo tem a primeira vez. Quando eu fui fazer, ou seja, o primeiro que eu fui comandar, que eu já participava, tinha um programa de esporte ao sábado, participava, tinha um outro de debate, que eu participava, mas eu não comandava. Então, é um outro. Você sai daqui e vai para ali, para o Bom Dia. Tem uns 3 anos que eu não faço o Bom Dia. O cara já sente de novo a diferença. Já. Até ele entrar no ritmo, demora um pouquinho, né? Isso é normal. Demora. Hoje você não tem mais nenhum problema na hora de fazer uma festa de lançamento do livro. Não. Mas o primeiro você tremia mais do que cunha de cego, né? Meu Deus. Ficou mais suave do que tampa de chaleira. E olha que o lugar era bem climatizado, mas é normal isso, né? É normal. Até porque se você não sentir isso, tem alguma coisa errada, né? É sinal de que o sistema nervoso não está mais funcionando 100%. Não está mais funcionando, né? Legal. É sempre uma satisfação muito grande, Mas né? tu observou aí que a gente perdeu muito tempo falando dessas histórias e resgatando, mas pelo menos a gente resgatou essas histórias aqui, né? Claro. E falamos pouco da festa, mas já aconteceu, né? Então você fica à vontade para voltar aí depois para a gente falar como é que foi de fato a festa. Acredito que muita gente compareceu, como sempre, né? Ali prestigiando, você tem muitos amigos, admiradores e um público que te acompanha há muito tempo também, graças a Deus, né? Graças a Deus o que eu escrevi, as crianças responderam com bastante veemência, digamos assim, né? Então eu quero agradecer aqui a participação, né, no programa, a falar um pouco desse novo trabalho, né? Nós estaremos sempre circulando nas escolas, né, divulgando o nosso trabalho.
né? Eu tenho uma admiração muito grande pela uma nova galera que está trabalhando a literatura, né? Liderado por um jovem garoto chamado Jackson Viana, né? Através da AJAL, que é a Academia Juvenil Acreana de Letras, que tem um seleto grupo de jovens escritores que estão aí numa carreira maravilhosa, né? Eu tive a oportunidade de conhecer uma garota chamada Raíssa, uma escritora que esteve aqui também no teu programa, uma jovem extremamente talentosa que escreveu um livro, é recente, salvo engano já é o 3º livro. Então, essa nova geração de escritores nos orgulha bastante. Né? É verdade. E com certeza a gente serviu, né, de forma direta ou indiretamente, uma inspiração. para a inspiração para todos eles. O Jackson Viana, o jovem escritor, a família é iluminada. A tia dele, não sei se você conhece, Célia de Paula, ela já escreveu mais de 20 livros, a maioria de poemas, mas escreve muito bem, um texto muito gostoso de a gente ler, legal mesmo. Conversei aqui com o Enilson Amorim. Enilson, foi um prazer recebê-lo aqui, tá? Sucesso para ti mais uma vez nessa nova obra. Eu que agradeço. Tá bom? Eu que agradeço. Muito bem. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o Dr. Raiz, o raizeiro mais famoso do Brasil. Em 2 minutos. Até já.